a vinda dele, os sinais da vinda dele. E o que mais tem se cumprido na terra são as palavras da profecia, da palavra do Senhor, da Bíblia. O repórter desesperadamente anunciando o que estava acontecendo. E ele dizia: aconteceu algo inesperável. Eu vi ele direitinho falando: rompeu a camada de ozônio e os raios solares começaram a atingir a Terra de um jeito que a temperatura está aumentando, está chegando a 71, não está chegando a 72, não está chegando a 73, chegou a 73 graus. E eu vi as pessoas sendo queimadas na rua, e eu vi assim muitos lugares sendo queimadas, as lavouras, os campos, tudo estava sendo queimado, um desespero, um caos total por conta dessa temperatura que aumentou. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: isso é um dos sinais que eu estou dando aos meus. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando a experiência da irmã Verônica. Presta atenção aqui, irmãos, no que a irmã Verônica ela fala, porque ela fala que dentro do sonho, quando tudo estava acontecendo ali, o apocalipse para a volta de Cristo, o sol estava a 73 graus. E por esses tempos aqui o sol está muito quente, irmãos. Ela conta dentro dessa experiência que recentemente o sol chegou a 71 graus e até descarrilou trilhos de trem a ponto do trem cair. Então, se a gente for ver, irmãos, de 71 graus para 73, Cristo está muito perto de voltar, né? Pode ser a qualquer momento que Deus possa fazer o sol chegar a 73 graus. Por quê? Porque fez o sol chegar a 71. Está muito perto, irmãos. Todo dia a gente vê realmente notícias que nos arremetem ao apocalipse, a ponto do sol estar muito quente, está queimando as pessoas. A gente vê que na Europa muitas pessoas já até desfalecem por conta da onda do calor que está muito forte, está muito arrebatador. Então está muito perto da volta de Cristo. Todo dia a gente tem testemunhos, a gente tem notícias que nos arremete ao apocalipse. Está muito perto, irmãos. Cristo ele está voltando. A qualquer momento Cristo vai estar voltando. Dentro desse sonho, o sol estava a 73 graus, queimando muitas pessoas, e era anunciado o apocalipse. E Deus falou para ela dentro do sonho que esse é um dos sinais da volta de Cristo. E se recentemente o sol chegou a 71 graus, irmãos, Deus pode fazer o sol chegar a 72, 73, hoje, amanhã, o dia que for. Está muito perto, irmãos. Está muito perto. A cada dia que passa a gente tem cada vez mais certeza que Cristo está voltando a qualquer momento. Vamos estar vendo aqui esse testemunho, e que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes com Deus, irmãos. Jesus está voltando. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vim aqui, intermédio desse vídeo, relatar uma visão de sonho que Deus me deu. Deus tem mostrado, Deus tem revelado para muitos a vinda dele, os sinais da vinda dele. E o que mais tem se cumprido na terra são as palavras da profecia, da palavra do Senhor, da Bíblia. E eu vim aqui mais uma vez deixar uma visão ao qual Deus havia me dado por esses tempos, duas visões. Uma eu vou deixar registrada nesse vídeo, a outra eu vou passar para não tomar muito tempo o vídeo. E na visão eu chegava na minha sala, e quando eu me deparava, vi uma televisão na minha sala, e essa televisão estava ali, o repórter desesperadamente anunciando o que estava acontecendo. E ele dizia: aconteceu algo inesperável. E aí eu ficava ali esperando o que era. E ele dizia que caiu um meteoro do céu. E esse meteoro, conforme ele falava, eu estava vendo na visão. Eu vi que o meteoro, assim, na minha visão, era pequeno, porém era grande. E esse meteoro, ele veio de uma forma em que ele rompeu a camada de ozônio. Eu vi ele direitinho falando: rompeu a camada de ozônio e os raios solares começaram a atingir a Terra de um jeito que a temperatura está aumentando, está chegando a 71, não está chegando a 72, não está chegando a 73, chegou a 73 graus. E eu vi as pessoas sendo queimadas na rua, e eu vi assim muitos lugares sendo queimadas, as lavouras, os campos, tudo estava sendo queimado, um desespero, um caos total por conta dessa temperatura que aumentou. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: isso é um dos sinais que eu estou dando aos meus, para que venham se despertar, se atentar cada dia mais à minha vinda. Porque para os que não estão entendendo o que está acontecendo, vou eu permitir, para mostrar
que eu sou o Senhor e permaneço ainda com a minha palavra. Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra ela permanecerá. Então serve de alerta para todos nós, que nós devemos cada dia mais estar atento com a vinda do Senhor. E eu não sei se você ficou sabendo, né, sobre o que aconteceu numa trilha de um trem que caiu, que tombou por conta do grau da temperatura que chegou a 71 e fez com que aquele trem tombasse. Irmãos, isso só é para mostrar para mim que o Senhor verdadeiramente ele tem falado as nossas vidas. E eu não posso ser negligente ao ponto de deixar isso passar. Eu quero deixar aqui registrado, porque não desejo eu, Verônica, que isso venha acontecer, mas que nós viemos a se atentar à vinda do Senhor e que cada dia mais estamos de pé para que o Senhor, quando vier nos encontrar, nós estaremos preparados para subir com Ele. Seja da forma da vinda dele, seja da forma de fenômenos, porque os sinais estão acontecendo, né? Que eu possa cada dia mais estar atenta aos sinais do Senhor, e você também. Quero deixar aqui registrado sobre o que Deus havia me mostrado, e vamos orar, irmãos, para que o Senhor venha nos poupar e agir de misericórdia para conosco e para com cada um de nós. Amém?